Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio Augusto de História e hoje nós vamos revisar as aulas de História do Amazonas, estado que possui uma história riquíssima, desde o período pré-colonial com os povos originários até a contemporaneidade com as lutas do tempo presente, né? Nós vamos revisar os principais pontos que foram abordados nesses nossos encontros e, ao final, discutir quais serão as possíveis questões cobradas nesse concurso. Nossa primeira aula foi sobre os povos originários e a Amazônia pré-colonial. Nós vimos que existem teorias sobre a ocupação da América. São elas a teoria asiática, a teoria malaio-polinésia e a teoria africana. A teoria asiática fala o seguinte: que os povoadores da América vieram da Ásia através do Estreito de Bering, uma ponte terrestre que se formou entre a Ásia e a América por volta de 18 a 20 mil anos antes de Cristo. A teoria malaio-polinésia fala o seguinte: que grupos de navegadores da Oceania atravessaram o Oceano Pacífico e chegaram ao continente americano por volta de 10 a 14 mil anos antes de Cristo. E por último, a teoria africana fala que os povoadores da América vieram da África através do Estreito de Bering. E nós temos como vestígio dessa presença africana na América o fóssil de uma mulher, a Luzia, que data de 11.500 anos antes de Cristo. Sobre a ocupação da Amazônia, arqueólogos como o professor Eduardo Góes Neves defendem que a presença humana na região data de 11 mil anos antes de Cristo, mas ela pode ser ainda mais antiga, pois todos os dias são descobertos novos vestígios arqueológicos. E o que é interessante nisso tudo? Os relatos dos primeiros cronistas europeus, junto dos vestígios arqueológicos, demonstram que a Amazônia, no período pré-colonial, foi uma região densamente povoada, que sofreu um decréscimo populacional no início da colonização, por conta das doenças trazidas pelos europeus e da escravidão a que foram submetidos os povos originários. Também existem teorias sobre o ambiente amazônico. As duas principais expoentes nesses estudos são duas arqueólogas norte-americanas, a Beth Meggers e a Anna Roosevelt. A Beth Meggers defendia que o solo amazônico era pobre, e essa pobreza teria limitado a existência de grandes sociedades. A Anna Roosevelt, por outro lado, defende que o povoamento da Amazônia teve início nas áreas de várzea, que são essas áreas que são inundadas pelas águas do rio e, por conta disso, são ricas em nutrientes. Elas teriam possibilitado o desenvolvimento de sociedades complexas e populosas. E através dos estudos da Anna Roosevelt, nós temos uma periodização para a pré-história da Amazônia, que é dividida nas seguintes fases: a fase paleo-indígena, que vai de 11.000 a 7.500 anos antes de Cristo, a fase arcaica, que vai de 7.500 a 1.000 anos antes de Cristo, e a fase da pré-história tardia, que vai de 1.000 anos antes de Cristo a 1.000 anos depois de Cristo. Na fase paleo-indígena, nós temos grupos nômades que praticavam a caça, a coleta e uma agricultura ainda bastante incipiente. Já na fase arcaica, esses grupos começam a se sedentarizar, a se estabelecer em determinado local, começam a praticar uma agricultura um pouco mais desenvolvida, e nós temos como vestígios dessa sedentarização os sambaquis, que são esses depósitos artificiais de conchas. E na fase da pré-história tardia, nós temos o desenvolvimento de cacicados complexos, que são aqueles grupos hierarquicamente organizados, cujo poder político estava centralizado na figura dos caciques, né, os chefes indígenas.
E é nessa fase que se desenvolve uma cerâmica extremamente refinada, cujos melhores exemplares se encontram na Ilha do Marajó e em Santarém, no Pará. Vimos também que no período pré-colonial existiam grandes grupos linguísticos, né, compostos por cerca de 90 povos indígenas distribuídos na bacia hidrográfica da região. Eles eram 8: o grupo Aruac, o grupo Caribe, o grupo Tupi, o grupo G, o grupo Catuquina, o grupo Pano, o grupo Tucana e o grupo Xiriana. E os relatos dos primeiros cronistas, feitos entre os séculos XVI e XVII, nos legaram o registro da existência de grandes províncias indígenas, com populações densas, hierarquicamente organizadas e com poder centralizado nesses chefes políticos, né? Temos como exemplo as províncias de Aparia, a província dos Omáguas, a província dos Tapajós e a província dos Solimões. E o que os pesquisadores, os demógrafos, né, que se dedicam ao estudo da demografia, fizeram? Eles cruzaram os dados desses cronistas com os vestígios arqueológicos. E eles estimaram, através desse cruzamento de dados, que a Amazônia, no período pré-colonial, teve uma população de 3,6 a 6,8 milhões de pessoas, sofrendo um catastrófico decréscimo populacional com a colonização. Como esses povos originários estavam organizados do ponto de vista social e econômico? Bom, eram sociedades onde existia a divisão do trabalho por gênero e por idade, onde era praticada a agricultura, a caça, a pesca e a coleta. A agricultura era a agricultura de corte e queima, conhecida como coivara. Essas sociedades produziam excedentes para trocas comerciais intertribais, ou seja, com outras tribos, e eram sociedades animistas. O que isso significa? Eram sociedades que cultuavam as forças da natureza. E nós entramos agora em um ponto extremamente importante que diz respeito sobre as tecnologias criadas pelos indígenas. E nós temos como dois principais exemplos a terra preta de índio e o pão de índio. A terra preta de índio é um solo fértil criado pelos povos indígenas através do acúmulo de, de restos de alimentos, de raízes, de gordura, de carne, de fezes, de plantas, que criaram um solo extremamente fértil, propício para o desenvolvimento de uma agricultura bastante desenvolvida. E o pão de índio era uma biomassa alimentar produzida através do beneficiamento de raízes utilizada em períodos de viagem e escassez. Essa biomassa tinha uma duração muito grande, né? E era utilizada nesses momentos de privação e de deslocamentos. Tanto a terra preta de índio quanto o pão de índio são exemplos de como esses povos originários exploraram de forma sustentável o ambiente amazônico. Agora, nós vamos entrar na aula sobre Amazônia colonial e tratados internacionais. A Amazônia, ela entra no contexto da colonização europeia na época das grandes navegações. O que foram as grandes navegações? Foi um período da história ocidental, ocorrido entre os séculos XV e XVI, que marca a transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Nações como Portugal, Espanha, França e Inglaterra se lançaram ao mar por uma série de causas. Quais foram elas? As principais, né? Primeiro, a crise do século XIV. O século XIV foi um período marcado por pandemias, guerras, fome generalizada, conflitos no campo e na cidade.
também foi motivada pela busca por metais preciosos, né, ouro e prata, porque a economia estava se encaminhando para uma monetarização. A expansão marítima também foi motivada pela expansão da fé cristã, um ideal defendido pela Igreja Católica, e o principal, a busca por novas rotas comerciais que garantissem o acesso direto ao Oriente. E essa expansão só foi possível através da parceria entre Estado e burguesia, o que deu origem e fortaleceu os Estados nacionais. A burguesia oferecia dinheiro ao Estado e o Estado oferecia as condições necessárias para a burguesia desenvolver suas atividades comerciais. E a expansão marítima foi marcada pelo pioneirismo ibérico, o pioneirismo de Portugal e Espanha. Portugal foi a primeira nação a se lançar ao mar, né, por conta de uma série de fatores. Tinha passado por uma guerra de reconquista contra os árabes, passou por uma revolução, a Revolução de Avis, que levou a burguesia ao poder, tinha desenvolvido importantes tecnologias de navegação, como a caravela, a bússola e o astrolábio, e tinha uma localização estratégica no Oceano Atlântico. O marco do início da conquista portuguesa foi a conquista da cidade de Ceuta, no norte da África, em 1415. A Espanha se lança um pouco mais tarde ao mar, em 1492, ano em que é descoberto o continente americano. Quando Portugal e Espanha dão início à expansão marítima, eles têm, têm que assinar uma série de tratados de limites. Para quê? Para que essa busca por novos territórios não acabasse se transformando em um conflito bélico. Nós vamos ter, nesse período de expansão marítima, três tratados de limites. O Tratado de Toledo, entre 1479 e 1480, a Bula Intercetera, em 1493, e o Tratado de Tordesilhas, em 1494. O Tratado de Toledo determinou que as terras localizadas no hemisfério norte pertenceriam à Espanha e as terras localizadas no hemisfério sul pertenceriam a Portugal. Quando a Espanha descobre a América, Portugal pede a revisão do tratado. É aí que é assinada a Bula Intercetera, que vai determinar o seguinte: um meridiano de 100 léguas a partir da ilha de Cabo Verde. As terras localizadas a leste pertenceriam a Portugal e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Portugal não ficou totalmente satisfeito e exigiu a revisão do tratado. É aí que, em 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas, que vai aumentar aquele meridiano de 100 para 370 léguas. Com isso, Portugal conseguiu parte do litoral e do interior do território que futuramente seria conhecido como Brasil. E a Espanha, além de boa parte do continente americano, ficou com a Amazônia. Tanto é que as primeiras expedições europeias na região amazônica foram de espanhóis. A primeira delas ocorreu em 1499, foi realizada pelo navegador Vicente Pinzon, que navegou pelo rio Amazonas, o batizando de Mar Dulce, e posteriormente nós vamos ter duas expedições espanholas que conseguiram percorrer de forma completa o rio Amazonas, que foram a expedição do Francisco de Orellana, em 1542, e a expedição de Lope de Aguirre e Pedro de Ursúa, em 1560. A situação começa a mudar a partir de 1580, quando tem início a União Ibérica, que foi a união das coroas de Portugal e Espanha sob o mesmo rei. Com isso, o Tratado de Tordesilhas foi suspenso temporariamente. Isso possibilitou o quê? Que Portugal avançasse sobre terras espanholas, incluindo a Amazônia.
Essa União Ibérica vai de 1580 a 1640. A partir do início do século XVII, tem início a investida portuguesa sobre a Amazônia, que vai ter como marco a fundação, em 1616, do Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém, né? Forte esse que foi construído pelo militar português Francisco Caldeira Castelo Branco. E essa construção teve como objetivo marcar a presença portuguesa efetiva na região amazônica. E o que é interessante, quando vocês forem ver algum trabalho sobre história da Amazônia colonial, vocês vão ver que o marco cronológico do início da conquista da região é o ano de 1616, quando tem início a presença efetiva dos portugueses na região. E visando otimizar o controle e a defesa da região amazônica, é criado pelo rei da Espanha, ainda no contexto da União Ibérica, o estado do Maranhão e Grão-Pará, né? O Brasil colônia foi dividido em dois estados, aqui no norte o estado do Maranhão e Grão-Pará, e no restante do Brasil o estado do Brasil, né? Com capital em Salvador, na Bahia. Aqui no estado do Maranhão e Grão-Pará, a capital ficava ora em São Luís, ora em Belém. A primeira grande expedição que vai consolidar o domínio português na região amazônica foi a expedição do militar português Pedro Teixeira, realizada entre 1637 e 1639. Nessa expedição, o Pedro Teixeira realizou um trabalho ambicioso de mapeamento de rotas fluviais, de reconhecimento de povos indígenas e de reconhecimento das potencialidades econômicas que a região oferecia. E o historiador Ciro Flamarion Cardoso, ele propôs 3 fases para a colonização da Amazônia. São elas a fase da presença inicial, que vai de 1616 a 1650, a fase da colonização efetiva, que vai de 1650 a 1750, que é quando se desenvolve a exploração das drogas do sertão, que eram produtos da floresta como o guaraná, o cacau, a andiroba, a copaíba, que tinham alto valor no mercado europeu, e onde se intensifica a escravização dos povos indígenas. E a última fase é a fase das reformas pombalinas, executadas pelo Marquês de Pombal na segunda metade do século XVIII. Em 1616, visando dar início à exploração sistemática da mão de obra indígena, a coroa portuguesa institui o sistema dos capitães de aldeia, que criou 2 categorias de trabalhadores indígenas. Os indígenas de repartição, que eram aqueles indígenas semilivres, que trabalhavam de forma obrigatória recebendo um salário em troca, e os indígenas escravizados, que eram obtidos através de guerras justas e de resgates. As guerras justas eram aquelas guerras que eram autorizadas contra os indígenas que não aceitavam ser catequizados, e os resgates eram aquelas expedições militares que tinham como objetivo conseguir escravizar os indígenas que foram capturados em guerras entre as tribos da região. Quais eram as condições de trabalho desses povos indígenas aqui na região amazônica? Bom, não é segredo para ninguém que a escravidão indígena era intensa e cruel, era tanto que o padre Antônio Vieira registrou que os índios são as mãos e os pés da colônia, não se fazia nada sem a mão de obra indígena. A mão de obra indígena era empregada na construção de prédios públicos e particulares, na construção de embarcações, na extração das drogas do sertão, né? E sempre com eles enfrentando longas jornadas de trabalho e a violência
dos seus algozes. E essa sociedade colonial amazônica era dividida em três grupos: os capitães de aldeia, os colonos leigos e os colonos missionários. Os capitães de aldeia eram chefes locais que controlavam a distribuição da mão de obra indígena, dentro daquele sistema de capitães de aldeia que nós vimos anteriormente. Eles eram chefes locais que tinham as funções de juiz criminal, juiz civil e de fiscais dos salários dos indígenas. Já os colonos leigos eram aqueles colonos que vieram para a Amazônia enriquecer através da exploração da mão de obra indígena e da exploração das drogas do sertão. Os capitães de aldeia eram escolhidos entre os colonos leigos. E por último, nós temos os colonos missionários, que eram os religiosos, jesuítas, capuchinhos e carmelitas que trabalhavam na catequização dos povos indígenas. No final do século XVII, é criada a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, que tinha como objetivo o seguinte: otimizar a exploração econômica da região amazônica. De que forma? Foi entregue à companhia o monopólio comercial sobre a região. Ela forneceria para os colonos da Amazônia produtos manufaturados e, em troca, compraria tudo o que os colonos produzissem. Também forneceria escravizados africanos. Por quê? Os colonos leigos e os missionários constantemente entravam em conflito, porque os religiosos eram contrários à escravização dos indígenas. Acontece que a companhia não cumpriu o que foi acordado. Isso vai dar origem a uma revolta, a Revolta de Beckman, em 1684, liderada por fazendeiros. Eles vão ocupar a cidade de São Luís, vão expulsar os representantes da companhia e os jesuítas. O movimento vai ser duramente reprimido e a companhia vai acabar sendo extinta em 1685. Chegando ao final do século XVII, nós vamos ter a construção da fortaleza de São José da Barra do Rio Negro, que vai dar origem à cidade de Manaus. Essa fortaleza foi construída com o objetivo de proteger essa parte da Amazônia banhada pelo Rio Negro. E o que a gente percebe nisso? Que tanto o Forte do Presépio, que deu origem a Belém, quanto a Fortaleza do Rio Negro, que deu origem a Manaus, foram construídos para garantir a soberania portuguesa sobre a região, ou seja, a ocupação da região amazônica se deu através da construção de fortificações para garantir a soberania lusitana sobre a região. Em 1686, é abolido o sistema de capitães de aldeia e entra em vigor o regimento das missões, ou seja, transformado o sistema de trabalho, né? O regimento das missões determinou o seguinte: o trabalho indígena compulsório foi regularizado, mas agora ele não estava mais na mão dos colonos leigos, mas sim nas mãos dos missionários, que passaram a controlar a sua organização e distribuição. E os religiosos, obviamente, com destaque para os jesuítas, enriqueceram através da utilização da mão de obra indígena em suas plantações, né? O que vai motivar posteriormente a expulsão deles pelo Marquês de Pombal. O regimento das missões vigora de 1686 a 1757. E agora nós entramos na fase da Amazônia Pombalina, né? Período marcado, como citou o Ciro Flammarion Cardoso, pelas reformas do Marquês de Pombal, que estava buscando otimizar as colônias portuguesas. Quais foram os marcos das reformas pombalinas aqui na Amazônia? O Diretório dos Índios, em 1757, a criação da Capitania de São José do Rio Negro, em 1755, a criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a expulsão dos jesuítas em 1759.
E é no século XVIII, esse período pombalino, que vão ser assinados novos tratados de limites, porque olha o que aconteceu. Vocês lembram da União Ibérica? O que eu disse sobre ela? Que enquanto ela vigorou, o Tratado de Tordesilhas foi temporariamente suspenso. Quando a União Ibérica acabou em 1640, o mapa geopolítico das possessões espanholas e portuguesas na Amazônia ficou uma bagunça. Não se sabia o que de fato era de Portugal e nem o que de fato era da Espanha. É aí que, para evitar conflitos militares, foram assinados uma série de tratados de limite, que são o Tratado de Madrid, em 1750, o Tratado de El Pardo, em 1761, o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, e o Tratado de Badajoz, em 1801. O Tratado de Madrid determinou o seguinte, que a Amazônia era posse de Portugal, porque os portugueses invocaram a tese jurídica do uti possidetis, segundo a qual o território pertence a quem de fato o ocupou e colonizou. E nós vimos que quem de fato iniciou a colonização e ocupação da região amazônica foram os portugueses. Só que, por conta de uma série de dificuldades técnicas e materiais, não se conseguiu estabelecer os limites entre Portugal e Espanha aqui na Amazônia. Aí, em 1761, o Tratado de El Pardo, por conta desses problemas, anulou o Tratado de Madrid. Só mais tarde, em 1777, através do Tratado de Santo Ildefonso, que a Amazônia foi confirmada como posse de Portugal. E o Tratado de Badajoz, de 1801, confirmou essa possessão da Amazônia para os portugueses. Em 1755, o Marquês de Pombal ele aboliu a escravidão indígena. Com qual objetivo? Ele tinha em mente transformar os indígenas em súditos de Portugal, transformando-os em braços úteis para o empreendimento colonial. Aí é instituído, em 1757, o Diretório dos Índios, que determinou o quê? Que a mão de obra indígena seria controlada diretamente pelo Estado. As aldeias foram reorganizadas, foi proibido o uso de línguas e dialetos indígenas, a cultura portuguesa foi imposta às populações nativas, tudo com o objetivo de transformar essas populações em braços úteis ao empreendimento colonial português. Português. E nós vamos ter, posteriormente, né, a criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, mais uma companhia de comércio para a qual foi entregue o monopólio comercial sobre a região amazônica. A Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão forneceria produtos manufaturados aos colonos, compraria o que eles produzissem e também forneceria escravizados africanos. Acabou que a companhia não conseguiu também cumprir com o que foi acordado e foi extinta em 1778, após a queda política do Marquês de Pombal. Ao final do que nós falamos anteriormente, nós vamos ter em 1755 a criação da Capitania de São José do Rio Negro, desmembrada do Grão-Pará, mas subordinada a ele. Qual o objetivo da Capitania de São José do Rio Negro? Por que ela foi criada? Foi criada para otimizar a administração portuguesa na Amazônia, facilitar a catequização dos indígenas e garantir a soberania portuguesa sobre a região. A capitania de São José do Rio Negro é o embrião geopolítico do estado do Amazonas. Sua primeira capital foi Barcelos, posteriormente transferida para Manaus. A era pombalina chega ao fim com a morte do rei de Portugal, o Dom José I, em 1777. Ele era o alicerce da
política pombalina e da figura política de Pombal. A filha de Dom José I, a rainha de Portugal, Dona Maria I, era uma inimiga do Marquês de Pombal, porque o Marquês de Pombal, ao longo de sua trajetória política, colecionou inúmeros inimigos, né, tanto da igreja quanto da nobreza, e ela deu início a uma reação contra a política pombalina que foi adotada anteriormente. Essa reação ficou conhecida como viradeira. O Marquês de Pombal foi demitido, foi julgado, punido, morreu no ostracismo, e assim teve fim a época das reformas pombalinas na Amazônia. Agora nós vamos falar sobre a escravidão indígena e africana, a resistência e as ações coloniais. O que que nós devemos ter em mente, como nós vimos nessa aula? Perdão. Que a resistência indígena contra a colonização se fez presente desde sempre, né? Desde 1616, os indígenas da Amazônia resistiam contra a colonização. Quais foram os primeiros atos de resistência? Esses atos ocorreram entre 1616 e 1619. Em 1616, os tapuias enfrentaram o militar Pedro Teixeira no Pará. Em 1617, os Tupinambá realizaram um levante que foi liderado pelo indígena Amaro, que acabou sendo morto em combate em 1618. Em 1619, eles organizaram um ataque ao Forte do Presépio, liderado pelo indígena Guaimiaba, o Cabelo de Velha, que também foi morto em combate. E a resposta portuguesa a essa resistência indígena, desde sempre, foi muito violenta. O militar Bento Maciel Parente, ele foi responsável por massacrar cerca de 500 mil indígenas. Um massacre tão violento que em 1635 os Tupinambá praticamente desapareceram da região. Nós temos também a resistência dos Nhengaíbas e dos Tapajós. Os Nhengaíbas, localizados ali entre a Ilha do Marajó e o Amapá, ofereceram resistência aos portugueses até o século XVIII. Os Tapajós, no início, eles tiveram um contato amistoso com os portugueses. Só que quando os portugueses passaram a querer escravizá-los, eles passaram a resistir. E o que os portugueses fizeram? Reagiram violentamente, e os Tapajós, para não serem exterminados, entregaram seus filhos para serem escravizados e passaram a escravizar outros povos. Um dos episódios mais sangrentos foi o massacre do Rio Urubu, né, entre 1663 e 1665. Por que esse massacre ocorreu? Em 1663, indígenas mataram membros de uma tropa de resgate. Os portugueses, obviamente, reagiram violentamente. Eles exterminaram os indígenas responsáveis, quase todos, e escravizaram os sobreviventes. Os historiadores descrevem o massacre do Rio Urubu como um verdadeiro banho de sangue que tingiu os rios da Amazônia com o sangue dos povos originários. Mas o exemplo assim mais famoso de resistência indígena na Amazônia foi a Guerra dos Manaus, entre 1723 e 1727. Os indígenas Manaus, liderados pelo indígena Ajuricaba, resistiram à investida portuguesa contra os indígenas na região do Rio Negro. Isso deu origem ao quê? A autorização da Guerra Justa contra os indígenas, e essa Guerra Justa teve como saldo 15 mil mortos e cerca de 2 mil indígenas capturados. O próprio Ajuricaba, ele foi capturado, e quando ele estava sendo encaminhado para o mercado de escravos em Belém, ele preferiu cometer suicídio se jogando no Rio Negro. Os Manaus sobreviventes se rebelaram uma última vez em 1757, na rebelião de Lama Longa, em que eles acabaram sendo derrotados pelos portugueses.
E olha que interessante, em 1948, ano do centenário de elevação de Manaus à categoria de cidade, o indígena Juricaba foi transformado em símbolo da cidade de Manaus. Um herói, né? Uma figura assim historicamente fabricada. E quais eram as táticas de resistência dos povos indígenas? Os indígenas, gente, eles praticavam táticas de guerrilha, realizavam emboscadas e, por ter um amplo conhecimento historicamente acumulado da região, praticavam fugas pelos rios e pelas matas. E o que a gente tem que ter em mente sobre a resistência indígena? Que mesmo com o extermínio e a escravidão sistemática, a resistência foi constante e nunca desapareceu. Agora, sobre a resistência dos escravizados africanos na Amazônia, temos que ter em mente o seguinte: que os escravizados africanos foram introduzidos na região entre o final do século XVII e o século XVIII. Por que a mão de obra indígena foi introduzida na Amazônia? Porque naquele período começava-se a se sentir os efeitos do extermínio sistemático dos povos indígenas, da resistência que eles ofereciam, e também a escravidão africana oferecia lucros muito grandes para a coroa portuguesa através da cobrança de impostos. E como os escravizados africanos resistiam aqui na Amazônia? Eles resistiam através de rebeliões e fugas, formando quilombos, né, esses núcleos de resistência localizados em áreas de difícil acesso e chefiados por famílias de escravizados. Eles praticavam também desobediência, sabotagem e, em casos mais extremos, o suicídio. E uma das formas mais emblemáticas de resistência foi o sincretismo religioso, que já é uma forma de resistência cultural. Proibidos de cultuarem suas divindades, eles passaram a associá-las a santos católicos, dando origem a um culto sincrético, né? Mantendo, de certa forma, a prática de seus antigos cultos ancestrais. Agora, gente, nós vamos entrar na aula sobre o Império, a província do Amazonas e a cabanagem. Lembram que eu falei que a capitania de São José do Rio Negro era o embrião geopolítico do estado do Amazonas? Então, quando chega ao século XIX, ao início do século XIX, os políticos da capitania de São José do Rio Negro desenvolveram ideias de autonomia política. Eles queriam se libertar da submissão ao Grão-Pará. E desde o início do século XIX, nós temos o desenvolvimento dessas ideias de autonomia política. Um caso bastante emblemático se deu em 1818, quando as vilas de Silves, Vila Nova da Rainha e Barcelos pediram para se separar do Grão-Pará. Tudo isso através de uma articulação política da elite local em busca dessa autonomia e, obviamente, da criação de uma nova unidade política administrativa que oferecesse também novos cargos e posições de destaque no cenário local e nacional. E o início do século XIX foi um período bastante conturbado na história do Brasil. A família real portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, se transfere para o Brasil, né? O Brasil se torna sede da monarquia portuguesa. Portugal fica abandonado sem uma família real, fica uma situação política e econômica decadente. É aí que, em 1820, estoura a Revolução do Porto. Né? Os revolucionários pediam o retorno da família real portuguesa para Portugal, sob a pena do rei de Portugal, o Dom João VI, perder o trono. Em 1821, os revolucionários redigem uma constituição que transformou as capitanias em províncias, só que a capitania de São José do Rio Negro continuou sendo subordinada ao Grão-Pará, para a tristeza das elites políticas e da população. Em 1822, o Dom Pedro I, filho do Dom João VI,
declara o Brasil independente de Portugal. E claro que a independência não foi um movimento, a independência do Brasil não foi um movimento pacífico. O Dom Pedro I teve que enfrentar a resistência de províncias que queriam continuar subordinadas a Portugal por questões de laços econômicos e culturais bastante fortes, né? Uma dessas regiões foi o Grão-Pará, que não aderiu ao movimento e preferiu manter-se fiel a Portugal e só vai aderir forçadamente à independência em 1823, após pressão das forças imperiais. E o que os políticos da capitania de São José do Rio Negro fazem? Eles aderem à independência jurando fidelidade ao imperador Dom Pedro I, esperando o quê? Que esse ato trouxesse autonomia. Tanto é que no projeto de constituição do Império estava prevista a transformação da capitania de São José do Rio Negro em província. Só que quando a Constituição foi promulgada, a capitania continuou sendo uma dependência do Grão-Pará, o que gerou a insatisfação generalizada da população e das lideranças políticas. Perdão. Entre 1820 e 1840, nós vamos ter a elaboração de vários projetos de emancipação, que tinham como defensores políticos como Tenreiro Aranha, Frei José dos Santos Inocentes, Dom Romualdo de Seixas e João Cândido de Deus e Silva, que viam que era uma boa decisão transformar o Rio Negro em uma nova província do Império. Para a gente ter uma ideia de como essa questão da autonomia era tão forte, em 1832, um levante que teve como causas iniciais os salários atrasados dos militares se transformou em um movimento separatista. Esses revoltosos declararam a província do Rio Negro em 1832. Claro que o movimento foi duramente reprimido por forças militares do Grão-Pará, mas é um exemplo de como a busca pela autonomia é, era uma constante pelos políticos e pela população do Rio Negro. Em 1833, ocorre uma reorganização administrativa nas províncias brasileiras. Aqui, na Amazônia, no Grão-Pará, no caso, é criada a Comarca do Alto Amazonas, que tinha a sede em Manaus, que foi elevada à categoria de vila, mas essa comarca continuava subordinada à província do Grão-Pará. Enquanto se discutia no parlamento se agora a comarca do Amazonas ia ser transformada em província, estourava a cabanagem. A cabanagem ocorreu entre 1835 e 1840. Foi uma revolta popular das mais emblemáticas da história do Brasil, que contou com a participação de indígenas, negros, mestiços e ribeirinhos, e que teve como causas a desigualdade social que essas populações enfrentavam, a exclusão política do Grão-Pará e a rejeição que existia a nomeação de presidentes que não faziam parte do jogo político local. O Império tinha o costume de nomear presidentes, geralmente vindos do Nordeste ou do Rio de Janeiro, para outras províncias. E os políticos do Grão-Pará, as elites, né, rejeitavam a nomeação de políticos que não conhecessem a realidade local e nem que, como eu posso dizer, tivessem interesses expressos no desenvolvimento da região, como era o caso dessas elites, né? Que toda a política era pautada no desenvolvimento regional. Qual foi o saldo da cabanagem? A cabanagem foi extremamente violenta. Tivemos um saldo aí de 30 a 40 mil mortos, o que trouxe como consequências uma repressão brutal das forças imperiais, a desorganização interna e o isolamento por conta desse decréscimo populacional
causado pela violência do movimento revolucionário por conta da repressão militar do Império. A situação da autonomia do Amazonas começa a mudar na segunda metade do século XIX, quando a soberania nacional fica em jogo. Por quê? Naquele período, a Amazônia passou a ter uma importância estratégica no cenário mundial por conta de suas matérias-primas. Por quê? Na Europa e nos Estados Unidos ocorria a Revolução Industrial. Essas nações necessitavam cada vez mais de matérias-primas para as suas indústrias. O governo brasileiro, por conta disso, ficou temeroso de que ocorressem ocupações estrangeiras, principalmente da Inglaterra, na região amazônica. E soma-se a isso a cabanagem. Ela vai fortalecer o argumento para a criação da província do Amazonas, porque a existência de uma nova unidade política administrativa poderia evitar novas revoltas dessa dimensão. Em 1844, nesse contexto de soberania nacional em jogo, o Tenreiro Aranha propôs ao Parlamento Imperial a criação da província do Amazonas, e somente 6 anos mais tarde, através da Lei nº 582, de 5 de setembro de 1850, é que a província foi finalmente criada. Ela foi instalada oficialmente em 1852, com capital na cidade da Barra do Rio Negro, atual Manaus, e o seu primeiro presidente foi o Tenreiro Aranha, nomeado pelo Império em 1851. Quais foram os principais acontecimentos do Amazonas no período provincial? Bom, em 1866 ocorre a abertura dos portos do Rio Amazonas às Nações Amigas. Em 1870, militares amazonenses participaram da Guerra do Paraguai. E em 1884, ocorreu a libertação, 4 anos antes da Lei Áurea, dos escravizados africanos no Amazonas. Primeiro em Manaus, no dia 24 de maio de 1884, e depois em todo o Amazonas, no dia 10 de julho de 1884. Agora nós entramos no conteúdo sobre a República Velha, a economia da borracha e a Belle Époque. A República Velha é esse período da história do Brasil que vai de 1889 a 1930. Tem início com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, através de um golpe dado pelos militares com o apoio das elites contra a monarquia, e o Amazonas vai aderir ao movimento republicano em 21 de novembro de 1889. A República Velha no Amazonas foi um período em que nós tivemos 18 governadores ligados às oligarquias, a esses grupos de elites familiares locais. Foi um período marcado por conflitos políticos, fraudes eleitorais e atentados, cujos momentos assim mais tensos foram o bombardeio de 1910, que foi uma tentativa de golpe contra o governo do estado, e a rebelião tenentista de 1924, que foi uma reação dos militares contra os rumos que a República estava tomando. Uma república cada vez mais corrupta, com práticas de enriquecimento ilícitas, pelas famílias que controlavam a vida política nacional e regional. E é no período republicano que se desenvolve a economia da borracha. A borracha ela vai ser o principal produto de exportação da região amazônica entre o final do século XIX e o início do século XX. A riqueza propiciada por essa economia possibilitou transformações urbanas e sociais nas cidades amazônicas, principalmente Manaus e Belém, e foi um ciclo típico da história do Brasil. Teve uma fase de ascensão, um auge e uma queda abrupta que se finaliza com um declínio.
Quais foram as causas da ascensão da economia da borracha? Primeiro, o mundo, no século XIX, estava passando pela Revolução Industrial. As indústrias europeias e norte-americanas demandavam cada vez mais matérias-primas. Uma dessas matérias, utilizada na indústria automobilística, era a borracha. Segundo, em 1839, o Charles Goodyear desenvolve o processo de vulcanização, um processo químico que possibilitou a aplicação industrial da borracha. Nós vamos ter também a abundância de seringueiras nativas na região amazônica. E para suprir a falta de mão de obra, nós vamos ter a migração de milhares de nordestinos para a região amazônica, o que possibilitou a existência de uma mão de obra abundante e barata. Ou seja, todos esses fatores explicam a ascensão que a economia da borracha teve no final do século XIX. E o apogeu dessa economia se deu entre 1890 e 1912. Em 1912, o Brasil bateu o recorde de borracha exportada. Foram exportadas 42.410 toneladas. Essa riqueza, obviamente, como acontece em todo o ciclo econômico, ficou concentrada nas mãos das elites, né? E o pouco que se investiu foi empregado na urbanização e modernização das capitais amazônicas, Manaus e Belém. Qual era a estrutura dos seringais? Os seringais eram compostos pelo tapiri, que era o local onde a borracha era defumada, e o barracão, que era o depósito e a moradia do seringalista. Quanto aos componentes sociais dos seringais, nós tínhamos os seguintes: a elite, que era formada pelos seringalistas, a burocracia, composta pelos gerentes, guarda-livros e caixeiros, o pessoal que realizava o trabalho pesado, que eram os comboieiros, os fiscais, os diaristas, os mateiros, os toqueiros e, com destaque, os seringueiros, e ainda tinha o pessoal que realizava um comércio paralelo nos seringais, que eram os regatões, comerciantes fluviais que vendiam suas mercadorias nos povoados e seringais do interior da Amazônia. E a economia da borracha só foi possível através do sistema de aviamento, um sistema de crédito que funcionava da seguinte forma: casas comerciais e bancos europeus e norte-americanos financiavam a instalação de casas aviadoras nas cidades de Manaus e Belém. Essas casas aviadoras vendiam a crédito ferramentas e mantimentos para os seringais. O seringalista revendia esses produtos aos seringueiros em troca da borracha que eles produzissem. Qual o problema disso tudo? O seringalista revendia os produtos a preços exorbitantes e oferecia preços irrisórios pela borracha. O seringueiro ficava dessa forma em uma dívida perpétua, nunca conseguia saldar seu débito com o seringalista e por isso não conseguia deixar os seringais. O seringalista, depois de adquirir a borracha do seringueiro, a repassava como pagamento para as casas aviadoras. E as casas aviadoras, por sua parte, repassavam essa borracha para o mercado internacional. Ou seja, é um sistema de cadeia de crédito que possibilitou o desenvolvimento da economia da borracha na região amazônica. E nós vamos ter nesse período a fase da Belle Époque amazônica, né? A bela época marcada pelo luxo, pelo requinte, pela modernização das cidades de Manaus e Belém. A modernização urbana dessas cidades ficou marcada pelo aterro de igarapés, o calçamento de ruas, a abertura de praças e avenidas, a construção de prédios particulares e públicos monumentais, como é o caso do Teatro Amazonas, em Manaus, e do Teatro da Paz, em Belém. Foram instalados serviços como bondes elétricos, iluminação, telégrafo, esgoto, foram construídas escolas, hospitais e universidades. Aqui no Amazonas, o principal nome ligado à modernização da cidade
é o governador Eduardo Ribeiro, em cuja administração foram construídos prédios como o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça, a Ponte de, a Ponte de Ferro da Cachoeirinha e outras obras que até hoje marcam a paisagem urbana da cidade. Quais eram as condições sociais dos trabalhadores da Amazônia nesse período? Bom, os seringueiros eram extremamente explorados, né? Viviam no isolamento, enfrentavam um trabalho exaustivo, tinham uma servidão por dívida com seringalista. Nas cidades, os trabalhadores urbanos eram igualmente explorados, recebiam baixos salários e toda essa riqueza proporcionada pela borracha, essa riqueza que é alardeada por alguns pesquisadores, ficou concentrada nas mãos da elite, composta pelos seringalistas, pelos comerciantes e pelos políticos. E como todo ciclo econômico, a borracha entrou em declínio. E como a economia da borracha entrou em declínio? No final do século XIX, os ingleses contrabandearam sementes de seringueira para as suas colônias no Sudeste Asiático. Na Ásia, os seringais passaram a ser cultivados de forma planejada, e esse cultivo planejado deu origem a uma produção de borracha em larga escala e a preços muito mais em conta que os da borracha brasileira. Aos poucos, a borracha asiática foi entrando no mercado internacional, até que em 1912 ela supera a borracha brasileira. É aí que tem início a decadência da economia da borracha na região amazônica. Nós vamos ter uma breve recuperação na época da Segunda Guerra Mundial, período conhecido como Segundo Ciclo da Borracha, mas após o fim do conflito, a região volta novamente ao abandono. Quais foram as consequências e legados da economia da borracha? Bom, a crise causou a decadência urbana e econômica de Manaus e Belém, que só vão se recuperar décadas mais tarde. Nós temos um legado arquitetônico presente nos centros históricos das cidades amazônicas e temos um legado sociocultural que diz respeito à diversidade cultural da região, né, marcada pela presença de imigrantes nordestinos e de pessoas vindas de outros países. E a economia da borracha também serviu para mostrar os limites de um modelo de desenvolvimento econômico pautado exclusivamente no extrativismo e na monocultura, com os dirigentes políticos e a elite não tendo buscado outras alternativas de crescimento econômico. Agora nós vamos entrar na fase do Amazonas na Era Vargas, né? Na aula sobre o Amazonas na Era Vargas. A Era Vargas tem início com um golpe em 1930, um golpe arquitetado pelos militares, pelas oligarquias dissidentes e pelas classes médias urbanas que estavam descontentes com os rumos que a República Velha tinha tomado. Um dos partícipes desse golpe foi o Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 24 de outubro de 1930. A Era Vargas é dividida em três fases. A fase do governo provisório, que vai de 1930 a 1934, a fase do governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e a fase do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Como foi o início desse período no Amazonas? Bom, o então governador, o Dorval Pires Porto, ele foi deposto. E o Getúlio Vargas coloca no poder um político de sua confiança, o Álvaro Botelho Maia, que vai administrar o Amazonas em diferentes momentos. Primeiramente como interventor, entre 1930 e 1931, depois como governador, entre 1935 e 1937, e depois como interventor novamente, entre 1937 e 1945. Em 1935 é promulgada uma nova Constituição no Amazonas. Ela determinou o seguinte:
a separação entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, garantiu a liberdade de crença, de imprensa e a proteção à propriedade privada, não reconheceu a incorporação do Acre pela União sem a devida indenização e criou impostos, promoveu a saúde, a educação e a colonização. Já a Constituição Federal de 1937, promulgada no contexto da ditadura do Estado Novo, né, destacando aqui que a fase da era Vargas do Estado Novo é uma ditadura, ela determinou o seguinte, que a partir daquele momento os governadores seriam nomeados pelo presidente, ela extinguiu os partidos políticos, instituiu a censura e a repressão e garantiu a criação aqui no Amazonas da Escola Técnica Federal do Amazonas, o atual Instituto Federal do Amazonas, o IFAM. Uma política varguista começa a se delinear de fato na fase do Estado Novo. Em 1938, Getúlio Vargas dá início ao projeto conhecido como Marcha para o Oeste. Era um projeto de integração e desenvolvimento econômico de áreas consideradas isoladas e com populações rarefeitas, como era o caso da região amazônica. Em 1939, Vargas cria o Instituto Agronômico do Norte, uma instituição voltada para a pesquisa da flora, com destaque para espécies que produzissem goma elástica. E em 1940, Getúlio Vargas ele visita as cidades de Manaus e Belém, fazendo a propaganda desse projeto, visando reforçar a questão da soberania e desenvolvimento da Amazônia. Como primeiras medidas, ele fortalece o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que foi criado na República Velha, mas agora ganhava uma nova roupagem em sua administração, e no tocante à soberania nacional, ele criou territórios federais, né, aqui na Amazônia, que foram os territórios de Guaporé, Rio Branco e Amapá. E o Amazonas ele ganha destaque nesse período na época da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, o Japão bloqueou as colônias asiáticas que forneciam borracha, bloqueando o acesso dos aliados a essa matéria-prima essencial no conflito, na produção de pneus, de amortecedores, de calçados e outros equipamentos militares. Os aliados, dessa forma, eles voltam seus olhos para a região amazônica, né, rica em seringueiras nativas. E o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial em 1942, após embarcações brasileiras terem sido torpedeadas por submarinos alemães e italianos. Dessa forma, o Brasil firma com os aliados uma parceria, conhecida como Acordos de Washington. Os Estados Unidos passaram a financiar a produção de borracha brasileira para os aliados. Em contrapartida, o Brasil fornecia a mão de obra e a matéria-prima. É nessa fase que surgem os soldados da borracha, uma nova leva de imigrantes nordestinos, cerca de 60 a 150 mil, que foram recrutados para trabalhar na região amazônica na extração de borracha para os aliados. E os Estados Unidos, dentro dos acordos de Washington, instalam uma série de instrumentos logísticos e institucionais na região, com destaque para o Banco de Crédito da Borracha, o Serviço Especial de Saúde Pública, o Rubber Development Corporation, o SEMTA e o CAETA, que cuidavam do recrutamento de trabalhadores, a Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico, o SAVA, que cuidava do abastecimento da região. Foi construído em Manaus o aeroporto de Ponta Pelada e em Belém foi ampliado o aeroporto de Valdecante, tudo objetivando o abastecimento de borracha para os aliados vencerem o conflito. E o Brasil ele vai participar nos campos de batalha através da Força Expedicionária Brasileira, essa unidade militar que foi criada em 1943 e que foi lutar ao lado dos aliados nos campos de batalha. Cerca de 100 amazonenses participaram dessa campanha militar em solo europeu.
E a Batalha da Borracha e a Era Vargas chegam ao fim paralelamente ao fim da Segunda Guerra Mundial, né? Porque com o fim do conflito ocorreu a reabertura dos mercados asiáticos. Também se desenvolveu a borracha asiática. Já não era mais tão necessária a borracha amazônica e ocorre um novo colapso na economia regional. E a Era Vargas chega ao fim em 1945, quando o presidente foi deposto por militares. Agora nós entramos na fase da Amazônia e os governos Dutra, Vargas, JK e a ditadura militar. O governo Dutra foi o governo que sucedeu o governo, a Era Vargas, né? O governo Dutra foi de 1946 e 1951, logo ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, um período em que a Amazônia estava novamente abandonada. A Constituição de 1946, em seu artigo de número 199, fruto de uma emenda do deputado Leopoldo Pérez, determinou o seguinte: que o governo federal deveria investir cerca de 3% de sua arrecadação por cerca de 20 anos no desenvolvimento econômico da Amazônia. O Vargas ele volta ao poder novamente, só que dessa vez de forma democrática, nos anos 50. Seu governo democrático vai de 1951 a 1954. Nessa fase, nós temos a criação de um projeto de Porto Franco em Manaus, que foi proposto em 1951 pelo deputado Francisco Pereira da Silva, ou seja, um protótipo da atual Zona Franca de Manaus. Getúlio Vargas também cria, em 1952, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que foi implementado apenas em 1954 e tinha como objetivo o desenvolvimento científico da região. A Lei número 1886 de 1953 põe em prática é, põe em prática o artigo 199 da Constituição de 46, definindo o que era a Amazônia Legal, essa essa divisão da Amazônia composta por 9 estados brasileiros, criou a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, a SPEVA, que tinha como objetivos desenvolver a agricultura, a pecuária, a energia, o setor de transportes, a colonização, a saúde, a pesquisa e o fornecimento de crédito aos produtores aqui da região amazônica. O governo seguinte, o do Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 a 1961, vai ser marcado pelo primeiro plano de desenvolvimento da SPEVA, que se deu entre 1955 e 1959. O grande legado da SPEVA foi a construção da rodovia Belém-Brasília, a BR-153, que integrou a Amazônia ao Centro-Sul e à nova capital federal, Brasília. E é no governo do Juscelino Kubitschek que nós vamos ter a criação da Lei número 3.173 de 1957, que criou um porto livre em Manaus, o embrião da Zona Franca de Manaus, mas que vai ficar sem regulamentação até a ditadura militar, só vai ser regulamentado uma década mais tarde. Já na fase da ditadura militar, né, que vai durar aí de 1964 a 1985, nós vamos ter uma política econômica para a Amazônia pautada na integração política e econômica, tanto que os militares tinham o lema de integrar para não entregar, perdão, baseado na soberania nacional mais o desenvolvimento econômico. Em 1966 é instituída a Operação Amazônia, que tinha como objetivo integrar e ocupar a Amazônia. A SPEVA foi substituída pela Sudan em 1966 e o projeto de desenvolvimento econômico previa uma parceria público-privada
ao lado de instituições como o Banco da Amazônia, o BASA, antigo Banco de Crédito da Borracha. A Zona Franca de Manaus vai ser instituída através do Decreto-Lei número 288 de 1967. Foi instituída uma área de livre comércio e incentivos fiscais, que tinha como objetivos criar um centro industrial, comercial e agropecuário na região amazônica. Para administrar a Zona Franca, foi criada a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. E quais foram os resultados da Zona Franca de Manaus? Bom, logo nos primeiros anos, nós tivemos um crescimento explosivo, uma explosão no número de empresas. Apenas no primeiro ano foram criadas mais de 1.300, né? A população de Manaus saltou de 175 mil habitantes em 1960 para 314 mil em 1970, 642 mil em 1980 e 1 milhão em 1990. O Amazonas ele estava se reerguendo economicamente depois de décadas de estagnação econômica. Mas claro que nem tudo foi um mar de rosas. Por quê? Esse desenvolvimento econômico foi acompanhado da falta de planejamento. Esse período de crescimento proporcionado pela Zona Franca vai ser marcado por ocupações irregulares, com desmatamento de áreas verdes para construção de bairros. Vai ser um período também de acentuada pobreza urbana, porque nem toda essa mão de obra que veio do interior do Amazonas e de outros estados foi absorvida pela Zona Franca de Manaus. Ou seja, paralelamente ao desenvolvimento econômico, nós tivemos também problemas estruturais e sociais que se fazem presentes até hoje na região. E a Zona Franca, ela sofre uma série de prorrogações. A prorrogação original previa que ela vigoraria até 1997. Em 1986, ela foi prorrogada por mais 10 anos. Em 1988, foi prorrogada por mais 25. Em 2003, por mais 10 anos. E em 2014, por mais 50 anos. Na época da ditadura militar, também foi instituído o Programa de Integração Nacional, o PIN, que era um projeto de integração econômica e ocupação da região, que teve como destaque as obras da rodovia Transamazônica, da rodovia Cuiabá-Santarém, através de uma parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A construção dessas rodovias tinha como objetivo atrair populações da região Nordeste para ocupar a região através da distribuição e venda de lotes de terra pelo INCRA. E claro que a ditadura militar, tanto em outros estados quanto aqui na região amazônica, foi marcada pela violência. Nós tivemos prisões, cassações, tortura e assassinatos. Tivemos o genocídio dos indígenas Waimiri-Atroari, entre 1972 e 1975, durante a construção da rodovia Manaus-Boa Vista, ocasião em que cerca de 2.000 desses indígenas foram assassinados pelo Estado brasileiro, né, das formas mais vis possíveis. Ou seja, foi um período de desenvolvimento econômico que andou lado a lado com a violência e a repressão. Quais considerações nós podemos fazer desse período de Dutra à ditadura militar? Primeiro, de Dutra até o Juscelino Kubitschek, nós temos os primeiros passos institucionais do desenvolvimento da Amazônia, com destaque para a Espévia e seu plano de valorização. Na época da ditadura militar, nós tivemos a consolidação de um desenvolvimento capitaneado pelo Estado e com forte repressão. Ou seja, foi uma época de crescimento econômico, com desigualdade social e também destruição ambiental. Problemas que foram encarados no próximo período, como nós vamos ver agora. Chegamos, gente, no último tema de história do Amazonas, que é o Amazonas na época da redemocratização, né?
A ditadura militar, ela acaba simbolicamente em 1985, ano que foi realizada a última eleição indireta para presidente da República. A ditadura já estava desgastada desde a década de 1970, enfrentando a resistência da população, de grupos políticos, de militantes, e também com a sua imagem bastante desgastada porque ela não conseguiu resolver problemas crônicos da sociedade brasileira. Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente. O Tancredo Neves ele morre antes de assumir e quem assumiu foi o vice José Sarney. Ele assumiu com a missão de restaurar a democracia e combater o principal legado da ditadura militar, que era uma inflação descontrolada. Quais foram as políticas do governo Sarney para o Amazonas? Primeiramente, em 1985, é posto em prática o projeto Calha Norte, um projeto de defesa das fronteiras, de instalação de infraestrutura com estradas, energia, saúde e com a presença maciça de militares na região e o oferecimento de ajuda a comunidades ribeirinhas e indígenas. Tudo isso em um contexto em que a Amazônia, por conta do tráfico internacional de drogas, tinha se tornado uma rota bastante visada pelos traficantes. O decreto número 92.560 de 1986 prorrogou os incentivos fiscais da Zona Franca de 1997 para 2007. Agora, a Zona Franca ela ganha destaque nesse período durante a elaboração da nova Constituição. Durante a elaboração da Carta Magna, a Zona Franca esteve no cerne dos debates. Por quê? De um lado, nós tínhamos os deputados amazonenses que lutavam para a inclusão do modelo de Zona Franca na Constituição. Do outro, nós tínhamos os deputados de outros estados da região norte, que queriam estender os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus para os seus estados, e do outro, tínhamos os deputados da região sudeste, que eram contrários à inclusão do modelo Zona Franca na Constituição de 88. Acaba que, através da articulação de deputados amazonenses, a Zona Franca foi incluída na Constituição de 1988, que determinou o seguinte: a sua manutenção e prorrogação por mais de 25 anos. E quais foram os outros avanços da Constituição de 1988 que impactaram o Amazonas? Bom, ela garantiu pela primeira vez os direitos aos povos indígenas, com a demarcação de suas terras, a preservação de suas culturas e de sua autonomia. O artigo 225 da Constituição determinou a defesa do meio ambiente, o que teve impacto direto na região amazônica. E em 1989 é criada a Área de Livre Comércio de Tabatinga, a primeira vez em que os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus foram estendidos para outras regiões. No governo Collor, de 1990 a 1992, a Zona Franca vai ser duramente impactada, porque o país vai ser aberto à importação de produtos estrangeiros dentro de uma política liberal. Esses produtos vão pagar taxas ínfimas para entrar no país e vão competir com os produtos locais. A Zona Franca vai ser duramente impactada. E isso é interessante porque o presidente Collor ele era um crítico ferrenho desse modelo Zona Franca, pelo fato dele estar instalado em uma região como a Amazônia, né, distante dos grandes centros urbanos e com uma logística bastante precária, né, não levando em conta que ela foi criada na região justamente para minorar essas disparidades regionais. No governo do Collor foram criadas outras áreas de livre comércio. Foi criada a área de livre comércio de Macapá e Santana, no Amapá, a área de livre comércio de Guajará-Mirim, Rondônia, as áreas de livre comércio de Boa Vista e Bonfim, Roraima.
e a área de livre comércio de Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no Acre. E vai ser no governo Collor que vai ser implantado o Sistema de Monitoramento da Amazônia, o CIVAM, um projeto amplamente ambicioso que previa o monitoramento da Amazônia com radares, centros de informação e presença de militares, que só vai ser concluído de fato em 2002. Agora nós vamos ver os projetos de desenvolvimento para o Amazonas elaborados pelos governos estaduais. Entre 1995 e 1998, o governador amazoniano Mendes criou o programa Terceiro Ciclo, que era um programa de incentivo ao setor primário, né? Que é pautado aí pela agricultura, pesca e extrativismo. Em 98, ele cria a FEAM para financiar os pequenos produtores. Vão ser distribuídas ferramentas, insumos, sementes, freezers, vão ser construídos moinhos, né, tudo visando o desenvolvimento do setor primário do interior do Amazonas. E nós teremos resultados, né? As culturas de arroz, feijão, guaraná, milho, mandioca e frutas tiveram um crescimento considerável durante a vigência desse programa do terceiro ciclo. E entre 2003 e 2010, o governador Eduardo Braga vai criar a Zona Franca Verde, um projeto que previa o oferecimento de microcrédito, assistência técnica, preço mínimo e acesso ao mercado por parte dos pequenos e médios produtores do interior do Amazonas. E em 2007 ele cria o programa Bolsa Floresta, que previa o pagamento de auxílio às famílias que preservassem e explorassem de forma sustentável a floresta amazônica. Qual a conclusão que nós podemos fazer desse período da redemocratização aqui no Amazonas? Foi um período de mais direitos, de defesa da região amazônica, em que a região ganha uma relevância internacional como nunca antes em sua história, né? Isso depois do ciclo da borracha, obviamente. Quais foram os desafios desse período? Equilibrar o desenvolvimento econômico ao lado da preservação ambiental, explorar de forma sustentável a região amazônica. Bom, gente, sobre as questões, eu trouxe as últimas que foram elaboradas pela banca. A primeira diz o seguinte: no processo de independência, a província do Grão-Pará A foi desmembrada em 1824, com a criação da província do Amazonas, como punição pela demora em aderir ao Império do Brasil. B. Aderiu ao Império do Brasil quase um ano depois da separação entre Brasil e Portugal, rompendo com a metrópole portuguesa em agosto de 1823. C. Enfrentou uma guerra separatista com outra província amazônica, a província do Rio Negro, por causa da fidelidade desta última a Portugal. D. Tardou em aderir ao Império do Brasil, uma vez que ocorria internamente a cabanagem, conflito que foi suscitado por disputas entre brasileiros e portugueses, e foi excluída da Constituição de 1824, ficando sem direito a ter conselho provincial, apesar de sua pronta adesão ao Império do Brasil. A alternativa correta é a alternativa B, como nós vimos durante a revisão. O Grão-Pará aderiu ao Império do Brasil forçadamente quase um ano depois da separação entre Brasil e Portugal, rompendo laços com a metrópole portuguesa apenas em agosto de 1823. A segunda questão diz o seguinte: o fim do chamado primeiro ciclo da borracha na Amazônia foi causado a. Pelo esgotamento dessa produção resultante do desmatamento da região e da exploração desenfreada, uma vez que as seringueiras precisavam de períodos de descanso. B. Pela concorrência representada pela exploração do látex nas ilhas do Caribe.
e o menor custo de seu transporte aos Estados Unidos, seu principal comprador. C. Pelo desenvolvimento de formas alternativas e mais rápidas de fabricação de pneus na Alemanha, a partir do processo conhecido como vulcanização. D. Pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, que provocou, por parte dos compradores, uma suspensão temporária na compra do látex ao priorizarem o aço e outros materiais usados na fabricação de armamentos, e pelo resultado do contrabando de sementes pela Inglaterra, que tornou possível dar início à plantação de seringais em colônias britânicas na Ásia. A alternativa correta, como nós vimos durante a revisão, é a E, pelo resultado do contrabando de sementes pela Inglaterra, que tornou possível dar início à plantação de seringueiras em colônias britânicas na Ásia. A terceira questão diz o seguinte: na Amazônia há atualmente mais de 100 povos indígenas, dentre os quais são grupos populosos que habitam a região os A. Guarani e os Tucano. B. Caiangangues e os Munduruku. C. Krenak e os Mucuxi. D. Potiguara e os Pataxó. E Yanomami e os Ticuna. A alternativa correta é a alternativa E, os Yanomami e os Ticuna. A quarta questão diz o seguinte: o Teatro Amazonas é um patrimônio histórico que remonta, alternativa A, à preponderância do modelo arquitetônico francês que orientou o projeto de transformação de Manaus na Paris dos Trópicos, idealizado por Dom Pedro I ao visitar a cidade em seu apogeu econômico. B. A chamada Belle Époque de Manaus, quando a cidade viveu uma fase de bonança econômica em virtude das exportações da borracha no período entre guerras do século XX. C. A influência da arquitetura barroca nas fachadas dos palacetes das grandes cidades do período colonial, como se nota em Salvador, Recife e Belém. D. Ao estilo suntuoso, caro, ao gosto das elites, marcado por certo ecletismo arquitetônico, presente em construções monumentais semelhantes, inauguradas durante o período republicano no Brasil, e ao impacto imediato da chegada da família real ao Brasil, responsável por projetos de urbanização e modernização ao gosto europeu, em virtude da nova condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Com base na revisão, a alternativa correta é a D. O Teatro Amazonas é um exemplo desse estilo suntuoso que era caro às elites regionais, né? O Teatro Amazonas é uma obra de arquitetura eclética, é uma obra monumental, como outras que foram inauguradas durante o período republicano brasileiro. A quinta questão diz o seguinte: o artigo 199 da Constituição Federal de 1946 ganhou forma e significado por meio da Lei 1806 de 1953, com a criação, em 1953, da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a SPEVA, que tinha como meta a promoção do desenvolvimento agropecuário e a integração da Amazônia com as demais regiões do país. A respeito das ações dessa superintendência, verifica-se a construção das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre. B. Implementação do projeto Calha Norte. C. Conversão desse órgão na Superintendência de Defesa da Borracha. D. Inauguração da Zona Franca de Manaus. E criação do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sediado em Manaus. Com base na nossa aula e na revisão, nós temos como alternativa correta a alternativa A construção das rodovias Belém-Brasília e a rodovia Brasília-Acre. A sexta questão diz o seguinte:
Márcio Souza, em seu livro História da Amazônia, afirma que a abolição da escravatura dos negros e dos índios no território amazonense ocorreu ao mesmo tempo que no resto do Império do Brasil, em 13 de maio de 1888, por força da Lei Áurea. B. O movimento abolicionista amazonense foi duramente reprimido por forças militares lideradas pelo presidente da província, Teodoreto Carlos de Faria Souto, que, por sua vez, somente reconhece a vigência da Lei Áurea em setembro de 1889. C. O Amazonas foi alçado à categoria de província autônoma em 1824, por força da Constituição Imperial de 1824. D. Felipe Patrone, editor do jornal O Paraense, foi o principal líder favorável à manutenção do colonialismo português no estado do Grão-Pará e Rio Negro. E a emancipação dos escravos na cidade de Manaus foi proclamada em 24 de maio de 1884 e em todo o território da província do Amazonas no dia 10 de julho de 1884. Com base na aula e na revisão, nós chegamos à alternativa correta, que é os escravizados africanos no Amazonas foram libertados 4 anos antes da Lei Áurea de 1888. Primeiro em Manaus, no dia 24 de maio de 1884, e depois em toda a província do Amazonas, em 10 de julho de 1884. A sétima questão diz o seguinte: em relação à história da região amazônica, alternativa A, o estado do Grão-Pará e Rio Negro foi incorporado ao território brasileiro no século XVI, por conta do Tratado de Madrid, diante do processo de restauração da monarquia portuguesa. B. Ao tempo da independência, em 7 de setembro de 1822, o estado do Grão-Pará e Rio Negro constituía colônia portuguesa separada do Brasil, que permaneceria na condição de colônia até o final do período de regência, em 1848, momento no qual passou a integrar politicamente o território do Império do Brasil. C. A cabanagem, movimento definido como uma guerra de libertação nacional, custou mais de 30 mil vidas, o que representava 1/5 da população da região amazônica no período. D. O Foro de Forte de São José da Barra do Rio Negro, atual Manaus, foi fundado pelo padre Francisco Gonçalves, religioso que se notabilizou pela oposição à escravização dos indígenas. E a província do Amazonas, que politicamente definia o território que hoje. A província do Rio Negro, que politicamente definia o território que hoje compreende o estado do Amazonas, não foi afetada pela cabanagem, movimento político de caráter revolucionário que ocorreu durante o período da regência no Império do Brasil, restringindo-se sua atividade à província do Grão-Pará. Com base na aula e na revisão, nós temos como alternativa correta a alternativa C. A cabanagem foi um movimento definido como uma guerra de libertação nacional, contra a opressão das camadas populares, e acabou custando mais de 30 mil vidas, o que representava 1/5 da população da região amazônica no período, gerando todo aquele período de desagregação econômica, de decréscimo populacional causado pela violência da repressão ao movimento. E a oitava e última diz o seguinte: em relação aos últimos 500 anos da história dos povos originários do território amazônico, alternativa A. No período da colonização espanhola e, posteriormente, da portuguesa, por conta da escassez de trabalhadores europeus, foi empregada com sucesso a mão de obra indígena assalariada. B. A construção da rodovia transamazônica, um dos símbolos do milagre econômico, não gerou graves consequências para a saúde dos povos indígenas, pois não houve contato entre as populações originárias e os trabalhadores encarregados da execução das obras. C.
Na década de 1960, o ministro do Interior, General Albuquerque Lima, ordenou uma investigação sobre acusações contra o Serviço de Proteção aos Índios, resultando um documento de 20 volumes que concluiu pela existência de massacres de tribos inteiras. D. A visitação do Santo Ofício na região do Grão-Pará durante o século XVIII abateu-se sobre cristãos novos, modestos funcionários públicos, artesãos, soldados, criados e escravos negros, mas poupou índios. O século XX não testemunhou nenhum massacre à população originária. Com base na aula e na revisão, nós chegamos à alternativa correta através da eliminação. A alternativa correta é a alternativa C. Na década de 60, o ministro do Interior, General Albuquerque Lima, ordenou uma investigação sobre acusações contra o SPI, resultando um documento de 20 volumes que concluiu pela existência de massacre de tribos inteiras. Os projetos de desenvolvimento econômico para a região amazônica, principalmente na época da ditadura militar, foram marcados pela violência e a repressão contra as populações nativas. Com base em todas essas questões, podemos apostar o seguinte: que a banca irá cobrar questões sobre os povos originários e os povos de origem africana, até porque nós estamos em época de COP30, que vai ser realizada no Pará. Serão cobradas questões sobre o século XIX, um século bastante longo, o século da independência, o século da criação da província do Amazonas e o século do início do ciclo da borracha. Serão cobradas também questões sobre os projetos de desenvolvimentismo econômico e, claro, sobre a Zona Franca de Manaus, que, junto do ciclo da borracha, foi outro divisor de águas na história do Amazonas. Essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e boa prova!